que essa construção da identidade, a gente fala, né, vem dessa base da família, né? Então, o que eu disse, né, as minhas ancestrais, né, passaram isso, deixaram isso como um legado. Então, eu venho dessa família em que as mulheres são protagonistas, né? Então, de que eu pude conhecer, né, da minha bisavó, as duas bisavós, as duas avós, né, tanto do lado da minha mãe e do meu pai, a minha mãe, né, enfim, então, elas passaram esse legado, né, e um legado dessa construção e da importância de saber quem se é nesse mundo, né, e ao mesmo tempo dessa identidade negra presente, né, em tudo, né, na vida como um todo. E ao mesmo tempo que a gente falava um pouco antes, né, saber e ter essa consciência até para que, primeiro, se pudesse proteger, segundo, tem uma referência, né, cultural forte e intensa, e por outro lado, saber quem se é no mundo, né? Então acho que quanto antes esse processo acontece, isso faz com que a gente se fortalece para fazer esses enfrentamentos que existem. Por todo lado já pode ver meu rosto. Iremos avançar. Você pode até gritar, ou já pode até pedir socorro. Acessamos o conhecimento. Seus planos sujos, fraudulentos, você vai odiar, lágrimas enxugar, sem lenço e sem documento. Porque pensando nas mulheres na sociedade, existe uma divisão subjetiva de espaços que são ou não ocupados pelas mulheres de acordo com a sua origem, com a sua etnia, com a sua aparência. E cada vez mais eu vejo que as mulheres negras estão encontrando referenciais positivos de si, referenciais positivos da sua existência enquanto mulheres negras na sociedade. Então isso é uma coisa que eu percebo uma evolução da participação e da presença das mulheres na sociedade. Você gosta dele? Porque quando a gente vive a maternidade também, eu acho que ela traz isso, assim, o quanto a natureza é feminina, assim, para existir a vida, o feminino precisa existir, ele precisa resistir, né? Porque é isso, eu tô com um bebezinho de 2 meses aqui, né? E o primeiro mês, assim, você deixa de existir, você vira parte da natureza, assim, né? Tudo que você tá vivendo porque você tem que manter aquela vida, assim, né? Você tem que... O foco vira manter aquela vida, aquela existência. Então você passa a ser parte da natureza, porque todo o personagem que você passa a viver ali na sua vida, ele acaba. Mais perto aqui, Josi, tá? De onde eu sou, eu vim da África, quase 500 anos, estou na América, eu sei quem sou. E a única função ali é manter a vida. E aí esse lado todo dessa energia, acho que essa energia feminina, né, de partilha, de cuidado, de manter aquela vida, ela vem com muita força. E eu acho que a natureza é isso. O natural é o amor, o cuidado, e é uma energia muito feminina, assim. Eu acho que é uma energia muito grande, realmente, para manter a existência, assim. De onde eu sou, eu vim da África, eu construí essa América. Eu sei quem sou, eu sou da África. Se hoje eu sou mulher livre, foi muito
duro até depois do ventre livre. Quem sonhou me permitiu ir, resistiu pra que eu pudesse existir. Eu olhei pro céu e vi quem eu sou. Será que eu tinha que fazer 10 vezes mais? E eu não vou vender pros porcos minha paz. Quero viver o que eu sonhei pra mim. Passei pelo inferno e não foi bom. Passei pelo inferno e não foi bom. Olhei para o céu e foi tão bom. Acho que no geral a mulher negra está tendo mais visibilidade, mais espaço de visibilidade, mas porque ela está sempre ali, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de representatividade, mais espaços como esses, né, para falar disso, assim. E acho que isso vai fortalecendo e dando mais espaço para mais mulheres negras, né, terem uma vida mais digna, né, e com possibilidade de ser o que quiser, né, de fazer suas escolhas de vida, mas que não é fácil, né? Eu nunca pensei em, por exemplo, ser de outro gênero. Eu gosto da minha feminilidade, eu gosto das situações que envolvem a mulher cis. Então nunca pensei nisso. Mas já pensei que eu poderia não estar no Brasil. Eu já pensei que eu poderia estar, por exemplo, na Nigéria. Eu tenho certeza que o acolhimento seria diferente. Ou até mesmo num país que existe uma segregação, entre aspas, né, racial, que é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Lá eu acho que eu também teria outras possibilidades. Aqui na nossa cultura as coisas são mais difíceis para a gente, são mais amarradas, algumas situações são veladas. Eu o tempo todo tenho que estar justificando situações aqui ou ali ou acolá. É extremamente cansativo. Eu já falei isso em várias reuniões, em vários encontros, entre amigos, formalmente, informalmente. E por coincidência hoje uma pessoa falou para mim assim: alguém disse que você é muito focada na questão racial. Claro, sou eu. A questão de pele, a minha pele é essa, sou eu. E eu vivo situações em virtude disso. Eu não vejo problema nenhum problema no tom de pele de nenhuma pessoa. Porém, existem pessoas que veem problema com o meu tom de pele. E eu falo problema, mas na verdade, para mim não é um problema. Mas para os outros acaba sendo. Onde a gente acaba sendo subjulgada, como mulher eu digo, né? Nós somos subjulgadas, somos testadas, somos colocadas em situações, muitas vezes, para ver como nós vamos receber ou responder sobre isso, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm um pensamento retrógrado, como já foi em outrora, no início do século XVIII, XIX, por exemplo, onde as pessoas de tom de pele, que é chamado de tom de pele claro, chamavam as pessoas de pele de tom escuro para realizar situações onde elas ficavam de camarote observando. Então, esse pensamento ancestral, que não é construtivo, eu vejo que acontece muito hoje em dia ainda. As pessoas, por mais conhecimento que recebam, por mais que o assunto seja disseminado na sociedade, discutido na sociedade, ainda assim existem pessoas que não avançaram essa etapa. Estão presas num pensamento colonial, achando que nós, pessoas pretas, pessoas negras ou pardas, devemos estar em situações de subserviência, quando na verdade nós estamos de igual para igual.
Somos seres humanos, buscamos situações, temos competência, temos conhecimento e merecemos respeito. Os direitos humanos abordam essa questão. Como disse Mandela, realmente ninguém nasce odiando o outro por causa da cor da pele, por causa da sua condição social, né, da sua opção de sexualidade. Ninguém, se alguém aprende a amar, então ele também aprende a odiar. Então o racismo ele é ensinado, a homofobia ela é ensinada, né? E aí as pessoas reproduzem o que elas aprenderam, né? Como é que eu posso? Nós estamos aí vivendo principalmente diante do massacre social, né? Eu costumo dizer, porque quando a gente menospreza aquele que tem uma condição inferior a que eu estou vivendo hoje, meu Deus do céu, né? Então imagina, aí se você é negro, se você é da comunidade, se você é pobre, é muito pior. Então as pessoas hoje, elas olham para o outro, né? Mas ao mesmo tempo todos nós poderíamos ver que ali tem uma pessoa, independente da classe social, independente da sua etnia, né? Independente da sua posição social, né? E então infelizmente nós temos isso sim, e eu não acredito que vá mudar, não acredito, principalmente nos dias de hoje, né? Apesar que a ascensão do negro hoje ela é notória, né? Nós estamos por toda parte, nós estamos em todos os lugares, mas temos que tomar mesmo, né, os lugares. Não é fácil, porque o racismo ele vem. Eu vejo muito, porque hoje as pessoas talvez elas se limitam um pouco a falar, a ter uma atitude racista, né? Porque hoje nós estamos aí com uma criminalização um pouco melhor, ainda precisa melhorar mais. Mas vocês observam que diante de tudo isso ainda tem muitos casos, né? De pessoas que depreciam as outras com os olhares, né? É muito comum quando a gente chega em algum lugar onde as pessoas não têm tanto o hábito, né, de conviver com as pessoas da minha etnia, e então automaticamente ela já te define de cima a baixo, e se você não for uma pessoa preta, né, bem equilibrada, acabou para você ali. Então por isso que eu tenho essa concepção de racismo. Mas para nós hoje, para nós negros, né, eu falo isso falo de mim mesma, quanto mais você tiver preconceito de mim, melhor eu vou ficar, porque sinceramente não me atinge. E isso eu falo para todas as pessoas negras, né? Se olhem, se amem e bola para frente. A gente não vai conseguir mudar isso, não vai conseguir, mas também não vamos mais abaixar a cabeça, nos diminuir, simplesmente por causa da cor da minha pele, maravilhosa, né? Eu falo que se eu tivesse nascido em outra etnia, eu não seria tão feliz como eu sou. Eu sou muito feliz sendo negra. Tem uma pausinha ali, não é tão rápido que você entra, e depois ela dá uma corridinha na fala. Depois de cabeça. É mais pra frente. Tá, mas entra cantando no vivo ali, pode ser aí? Eu sempre cantei na igreja desde criança, e um certo momento assim, às vezes eu ia pra bar, karaokê, eu cantava. Nunca foi uma coisa profissional assim. Aí uns meninos me chamaram para participar de um clipe de rap deles, aí eu participei. Hoje eu canto assim da igreja. Tô cantando mais na igreja hoje, mas eu tô eu não tô participando assim de nenhum grupo, nada assim fora isso. Mas desde criança sempre gostei de música, sempre cantei, eu fiz aula de teclado, sempre tentei tocar instrumento, fiz aula de canto.
por alguns anos. Se você não entende, não se arrisque a falar. Não comente a minha vida sem nela estar. Não se fez presente, lamento quem só sente depois que o sentimento bom resolve passear. Eu sei que a vida é dura, mas o amor não se cura. Ele tem que ser remédio pra essa loucura de ter que ter, de ter que ser, de não poder. É melhor viver do amor que a vida oferecer. Eu não vou me prender, sou livre pra viver, surpreender o meu ser a cada amanhecer. Eu não vou me prender, sou livre pra viver, surpreender o meu ser. Hoje eu faço previsões para obter soluções. Me movimento independente das suas ações. Pega a visão, sou dona do meu coração. Que pra você é mimimi, me faz existir. Acredito que falta mais mulheres negras em posições de destaque. Eu acredito que dessa forma, a gente ocupando essas posições, talvez a nossa luta fosse mais vista, fosse mais enxergada, assim. Dentro da educação, a gente já tem, por exemplo, as cotas, né? Que de forma geral observam, apesar de ainda ter muita coisa para cuidar, né? Mas acho que a questão das cotas, especificamente de raça e etnia, são importantes para o acesso, mas a gente precisa de políticas públicas para o acolhimento daquele estudante, principalmente da mulher preta dentro da universidade. Porque tudo que todas as questões, as opressões que ela vivencia fora da universidade, dentro ela também vai vivenciar. Então, existe uma questão de desconfiança por ela ser uma mulher preta, tanto do nível acadêmico, inclusive, tipo, não importa se é uma mulher preta, rica, que chegou na universidade. Será que ela sabe mesmo? Né? Eu vejo isso. Então, eu acho que precisava a gente precisa primeiro mensurar quantas pessoas pretas, quantas mulheres pretas estão ali dentro e trabalhar no sentido assim de conscientização, no caso dos professores, dos funcionários, dos trabalhadores que estão dentro da faculdade, por exemplo, para entender que nós somos pessoas, né? Nós somos pessoas capazes, se a gente chegou ali é porque a gente pode estar ali e a gente deve estar ali. Aliás, um monte de gente também deveria estar e não chega, né? Então, acho que para mais do que chegar, ter políticas públicas de acesso à universidade, por exemplo, precisa ter políticas públicas de permanência, não só financeira, né? Então, a gente precisa trabalhar no combate ao racismo dentro da universidade, que é uma coisa que, inclusive, como trabalhadora, eu vivencio, imagina os estudantes, né? Entender que ali é o nosso espaço, a gente precisa se sentir pertencente. Então, eu penso nesse sentido, mas cuidar também fora da universidade das mulheres pretas que sofrem violência doméstica, por exemplo, que é um número maior, né? Isso é dado, né? É dado de fato, né? Eu acho que o lugar da mulher é onde a mulher queira estar. Eu acho que hoje a gente já consegue falar sobre tudo, né? Não que... A gente consegue falar sobre tudo, a gente consegue falar sobre esporte, a gente consegue falar de música, de culinária, de casa, de carro. A gente foi pra NASA, a gente estava na NASA. Mulheres pretas na NASA. Então a gente consegue, eu acho que todos os espaços seriam espaços legais para as mulheres. Mas eu acho que um lugar que a mulher hoje fala
e é ouvida, a gente ouve muitas mulheres falando na internet, na literatura que a gente não conhece, que a gente não tinha informação sobre mulheres pretas na literatura, não chega na população, não chega, e hoje chega mais rápido, sabe? Eu percebo que a literatura, a internet, a música, a dança, nossa, esse é um lugar perfeito para as mulheres pretas. A gente sabe se posicionar em qualquer espaço, mas eu acho que hoje, e é fundamental a educação. Tem muita mulher preta aí trabalhando nos bastidores da educação que a gente nem conhece e que quando você vai conversar com uma criança, com um adolescente que passou por uma mulher preta, a criança se posiciona diferente. É totalmente diferente a forma que ela trata o outro. Ela tem mais respeito, ela tem mais empatia e ela aprendeu isso. E normalmente ela aprende de uma mulher preta. E isso é gratificante demais. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Menos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, eu esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amado e tão sério. Selvagem, selvagem. Eu venho da música, né? Então as músicas que eu escrevo, que a minha banda escreve, a gente fala sobre esse tema e é muito presente, né? Tanto sobre o racismo, né? Trazer enaltecer a beleza da mulher negra, né? O empoderamento feminino também. Então eu acredito muito nesse viés, né? De que a gente pode transformar as pessoas através dessa sensibilidade das artes, né? Mulher preta, carrego na minha pele minhas marcas e histórias, minha sociedade, verdade. Se um dia foi a carne mais barata, hoje não é mais. Ela tem voz, ela fala e não se cala. Sou Elsa, sou Nena Clementina. Essa é minha pele, ela não muda não. 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 Eu tive, né, graças a Deus, tive bastante influências maravilhosas, né? Desde de enaltecer, que eu falo da minha pele, que eu sou bonita, tenho essa beleza, né? E eu trago isso também nas minhas aulas, nas minhas músicas, né? Trazer conhecimento para as alunas sobre quem foi Dandara, quem foi Anastácia, como que eu vou retratar isso? Através da minha música. Então, a minha mente não será escrava, eles não podem enxergar. A minha alma forte levitava, só um Senhor pôde me olhar. Eu quero viver por ela ser tudo aquilo que quiseram ser. Eu quero viver, já posso ser tudo aquilo que eu quiser ser. Eu quero viver por ela ser tudo aquilo que quiseram ser.
posso ser tudo aquilo que eu quiser ser. O Brasil, apesar do feminicídio, de todas as violências e silenciamento da mulher, é um país matriarcal. Porque um país em que mais de 50% quem mantém desde o sustento, a formação humana de filhos, de netos, de maridos, de companheiros, dos mais velhos, são mulheres. E exatamente por ser assim é que a gente tem o silenciamento, o cerceamento das mulheres, da violência contra a mulher. Então, acho que isso está na nossa gênese africana mesmo, como parte da história. E eu acredito que o Brasil só vai seguir adiante, né? E aí, usando a ideia da justiça restaurativa que é necessária no Brasil pela violência e extensão da escravização da população, que está aí até hoje, né? Então, quando a gente fala que a população negra ganha menos, a mulher negra ganha menos, esse jovem negro, negra não sabe se vai voltar para casa, né? Por conta do genocídio, né? Em que a gente tem um Estado brasileiro que é violento, que é racista, e que determina onde corpos, mentes, onde nós podemos estar, essa justiça restaurativa ela se faz necessária. Porque o dia que a gente entender que é preciso fazer justiça sobre tudo o que aconteceu e que vem acontecendo como consequência desse processo, e que a nossa história é negra, ela não é uma história europeia, ela não é norte-americana, ela não é branca, ela é indígena, né? Ela é de povos os mais variados possíveis desse mundo. Aí a gente pode entender que o sonho, né, aí do movimento negro, que é proporcionar a igualdade racial, ela vai acontecer. Acho que nós estamos dando alguns passos, as cotas étnico-raciais, né, ou as cotas destinadas à população negra, população indígena, deficientes e mais recentemente, né, a população trans. Eu acho que é um início muito tímido ainda, mas é o início desse processo. Porque eu acho que todo mundo que passa e vivencia essa experiência, seja de estar na universidade ou em qualquer outro ambiente, espaço, passa a ter outro tipo de consciência. A gente está sempre falando de problemas sociais, a gente está sempre lutando para sobreviver e para acudir os iguais, acudir as pessoas que se parecem conosco. É difícil ter esperança de que daqui 100 anos as coisas estarão melhores, pela lentidão com que as coisas se desenvolvem nesse contexto social, né? E também por conviver muito com pessoas que trabalham, que refletem. A gente está o tempo todo buscando estratégias de sobrevivência para nós e para as pessoas que estão conosco, né? Para as pessoas, os iguais. Então é muito difícil ter esperança de que daqui a 100 anos as coisas estarão melhores, mas ao mesmo tempo não acreditar que as coisas estarão melhores acaba Nossa, é difícil. Meu filho tem 7 anos. A gente está num país que mata um jovem negro a cada 8 minutos. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil imaginar o que é possível fazer para que não só ele, mas que outras crianças, outros jovens
que ele será no futuro, que se parecem com ele não entrem na estatística, né? Então, se por um lado é difícil acreditar que as coisas estarão melhores, por outro lado, essa esperança de que as coisas podem ser melhores é o que me move na minha vida, no meu trabalho, na maternagem com meu filho, nas minhas relações sociais. Então, eu espero que daqui a 100 anos essas questões todas que a gente sofre hoje, de racismo, de machismo e de outras opressões, a gente converse lembrando do passado, que elas, no mínimo, diminuam muito, se não desaparecerem daqui a 100 anos, mas que esteja bem melhor. É muito difícil pensar nisso. Nossa, dá uma angústia. Dá uma angústia de pensar nisso. Trabalhamos pra mudar o vento. Acredite, esse é um novo tempo. Não pretendo aceitar o que querem me obrigar. Observo ao mesmo tempo, penso. Eles querem me programar por dentro. Acham que o meu processo é lento. Já tentaram dizimar, subalternizar, mas estamos retornando ao centro. As políticas públicas, elas também precisam sempre ser revisitadas. Eu costumo usar um termo chamado PDCA, que é o PDCA, que é o planejar, fazer, agir e avaliar. Por quê? Quando eu tenho uma ação, eu preciso verificar se essa ação está sendo efetiva, eficaz. Se ela estiver acontecendo de forma eficaz, eu vou mantê-la e até melhorá-la. Caso contrário, eu preciso modificar o planejamento. Então, o que precisa acontecer para as mulheres pretas? Haver mais espaços, organizar, por exemplo, eu vou usar o termo cota, mas poderia ter uma outra nomenclatura, que na verdade seria uma forma de reconhecer o valor dessas pessoas e permitir-lhes acesso a todos os graus de instrução, todos os ambientes de trabalho, para que a gente não ligasse a TV e quando estivessem falando de situações degradantes sociais, como por exemplo insegurança alimentar, essas pessoas entrevistadas não fossem sempre desse mesmo perfil que a gente vê no dia a dia. Então são pessoas que têm direito à dignidade, precisam ter dignidade, e quem estiver à frente da política precisa ter uma equipe com conhecimento técnico e teórico para pensar as políticas, as ações, colocá-las em prática e ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Nas questões de cultura, as vozes das mulheres negras são sempre ouvidas, mesmo porque, não sei se eu vou usar um clichê com o meu comentário, mas no meu ponto de vista e da maioria das pessoas com as quais eu convivo, a voz negra é a mais linda em termos de musicalidade. Então nós temos esse reconhecimento, nós temos esse lugar de fala e de canto, digamos assim, culturalmente falando. No esporte não é diferente, né? A resistência física da mulher negra, das pessoas pretas, pardas, é uma resistência bacana para alguns esportes de velocidade, como por exemplo, então existem portas abertas aí. Agora, nos espaços corporativos, onde, por exemplo, envolve a questão de business, esse ambiente não tem o caminhar das pessoas negras em quantidade. Então, eu acredito que, com uma boa educação, com um bom acesso a essas mulheres, elas vão desenvolver os conhecimentos que estão ali, muitas vezes guardados,
e vão fazer com que o seu potencial venha a contribuir com as questões econômicas do nosso país também. Olha, trabalhar 100% a desigualdade. Como eu já disse, né, que eu sou da área da pedagogia, da educação, não existe conhecimento sem educação. Nós precisamos educar para a igualdade. Educar para a igualdade. O que seria educar para a igualdade? Eu preciso te ensinar que você é igual a mim, que a única coisa que nos difere é o pigmento da nossa pele, mas que passou disso nós somos iguais. Nós somos iguais. Olha, eu vou até te dizer mais, hein? Olha lá se eu não for melhor, porque isso é uma ousadia que o povo negro traz. Talvez por precisar provar isso o tempo todo, então nós já chegamos melhores. Nós já chegamos melhores. E volto a dizer também que eu ainda tenho muitas das nossas que estão lá, que ainda não conseguem se olhar no espelho e se ver como uma mulher negra, que tem direito, que tem deveres também, mas que tem responsabilidades e que ela pode se posicionar, ela pode se colocar onde ela quiser. Onde ela quiser, tem espaço para todo mundo, seja você mulher negra, seja você mulher branca, o espaço é igual para nós, é igual, mas eu preciso reconhecer isso em mim primeiro. Eu preciso me ver como uma mulher negra, eu preciso ser uma mulher negra, para depois que eu me empoderei desse eu sou uma mulher negra, eu chegar no lugar e eu conquistar, porque o que faz a diferença é o conhecimento, não é a cor da sua pele. O que vai fazer a diferença de você no lugar onde você lutou para conquistar é você mesma, é você mesma. Então, lute sempre, sendo você negra ou não. Você pode, você deve e você está. E você estará. E vai fazer bem feito, né? Porque nós, mulheres negras, fazemos e gostamos de fazer bem feito tudo aquilo que nos é proposto a fazer. Onde nós precisamos conquistar ainda na política. Na política. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque eu sou um ser político. Então, eu acredito que nós temos que avançar muito mais, talvez até entre nós, né? Entre nós, acreditar mais. Vai lá, você pode, você consegue, né? E até fazer o outro acreditar também. Talvez seja um pouco isso, né? Não sei se eu consigo responder com precisão, mas a política é o lugar que nós ainda temos muito o que avançar, muito o que conquistar enquanto mulher negra. Das quebradas são milhões pro mundo, acessando qualquer assunto. As rainhas vão guiar, novos tempos vão mostrar caras de um novo mundo. Williams dizem é coisa de preto, que ironia seu filho quer ser preto. Quem diria conviver com o que tentou fuder? Sou seu monstro e o seu maior medo. Mas eu acho que tem coisas que a gente não consegue fugir, independente de onde você estiver, entende? Por exemplo, aqui ó, na minha playlist de música, tem vários estilos de música, mas a maioria é preta. Independente se é gospel, se é rap, se é rhythm and blues, estilos pretos, é independente. Eu gosto do louvor da minha igreja, eu gosto de tudo da minha igreja, inclusive eu estou lá pela parte musical, além da palavra, que é fantástica. A presença do Espírito Santo existe lá, como existe em mim, como existe na minha casa. Mas a parte musical é a parte que mais nos pega, certo? Porque a nossa família é musical, a nossa família vem de música. E independente de determinadas coisas, você sente, você se apega, porque é ancestral. É mais forte do que eu e você. É uma parada ancestral e isso é fato.
mentira foi incutida na cabeça de muitos, inclusive dos nossos, que a gente era inferior, que preto não tinha alma, não tinha cérebro, não pensava, tinha que apanhar porque não aprendia, porque não conseguia aprender ou ensinar ou se manter se não fosse apanhando igual mula, sabe? Então, a gente é bem mais do que tudo isso. A gente é muito mais. Inclusive, a gente tem aí os fenômenos aí para contradizer todas essas coisas. Como que você explica Serena e Venus Williams, jogadoras de tênis? Como você explica Bob Marley? Como que você explica Magic Johnson, Michael Jordan jogando? Como você explica Tiger Woods? Como que você explica esse fantástico cantor que é o Maxwell? Como que você explica isso pra mim? E eles são pretos? A caixa acústica de um preto cantando é totalmente diferente de um branco cantando. Então, como que você explica isso pra mim? É totalmente diferente, e Deus fez diferente justamente por isso. Eu acho que seria muito importante simplesmente um olhar de equidade, assim, não vou nem dizer igualitário necessariamente, mas de equidade, tipo, não fazer diferença em relação ao gênero para que as decisões fossem tomadas. Então, isso ia fazer diferença de ter mais mulheres, não deixar de ter mais mulheres só pelo fato de ser mulher, num cargo de chefia, numa posição de poder. Porque quando você pega, por exemplo, um Senado aí, quantas mulheres tem no Senado, né? Mas somos aí grande parte dos cidadãos brasileiros, né? Somos mulheres, não sei quantitativamente quanto que tem mais, né? Mas tem muitas, então tem muito pouca representatividade. Então, assim, se houvesse pelo menos uma escolha que não tenha relação com o gênero, já faria muita diferença. Por quê? Porque como é que você, um homem, né, vai pensar leis para uma mulher, né? Para certas situações que são situações vivenciadas por mulher, né? Então, sei lá, quando você pensa até a discussão sobre o aborto, né? Sem entrar de fato nessa discussão. Como é que é um cara que decide isso, né? Como é que é um cara que, no mínimo... E aí você vai ter mulher, inclusive, que é contra. Mas que a gente discute elas e não um cara, né? Simplesmente. Então, eu acho que tendo mais mulheres à frente é fazer com que você olhe para elas, né? Para as mulheres. Assim como eu acho importante ter uma representatividade considerável entre as mulheres, de mulheres pretas, mulheres trans, mulheres com deficiência, porque elas sabem da vivência que elas têm. E elas vão levar representatividade para quem é como elas, né? Então, como a gente, eu acho que vai fazer diferença no olhar e na tomada de decisão para certas situações que só quem vive sabe. Né? Assim, sei lá, você como um cara preto. Você sabe que você vive diferente de um cara branco, né? Não que essa pessoa branca não possa falar também sobre isso e não represente numa certa medida. Mas com certeza é diferente, né? Eu não sei o que uma mulher trans vive. Eu sou uma mulher cis, né? Então, ninguém melhor do que elas para falarem sobre isso, né? Sobre suas dores, também sobre a sua potência, né? Também, né? Sobre isso. Como é que a gente vai pensar a emancipação, trazer, né? Sei lá, legislações que elevem essa mulher, chegue nessa igualdade de direitos sem ouvi-las, né? Eu não tenho a mínima ideia o que é ser uma mulher trans, assim como eu não sei o que é ser uma mulher com deficiência. Então eu acho que estando mulheres, né, numa posição de poder, posição de visibilidade mesmo, né, em um destaque maior, acho que a grande diferença é ouvir de fato o que elas têm para dizer, né? Para que a gente consiga pensar soluções e saia em algum momento, né, a médio e a longo prazo, de uma diferença muito grande e chegue a uma igualdade ou
minimamente próximo, né? Em relação a outras camadas da população. Você vai odiar, lágrimas enxugar, sem lenço e sem documento. Só não quero aceitar e não ter que passar pelo espaço sujo desse tempo. Eu não me vejo muito fazendo coisas para convencer as pessoas de que o meu pensamento é o melhor, seria mais legal se fosse do jeito que eu acredito. Eu não faço muito isso, não me vejo fazendo isso. Ao invés disso, eu prefiro ser. Prefiro tentar reconhecer as caixas, não entrar nessas caixas. Não me obrigar a ficar seguindo padrões estabelecidos. Não criar padrões. Perceber e não... É um movimento assim de detectar e ignorar. Esperam que eu faça tal coisa, mas não vou me preocupar com isso, porque não é da minha vida, não é sobre mim, é sobre a expectativa do outro. Então não me vejo em nenhum lugar fazendo esse movimento de convencimento das outras pessoas. Parem de alisar o seu cabelo. Parem de... usem as roupas que você tem vontade. Não existe comprimento ideal para a sua saia. Eu não fico nessa de convencer as outras pessoas. Por isso que é difícil falar sobre isso, sobre como é que eu faço, como que eu trabalho para fazer isso. O movimento que eu faço, ele é mais interno, é mais sobre como viver do que o convencimento das outras pessoas. E é muito difícil, só isso já é muita coisa. Porque é muito difícil você ser criada, educada numa sociedade e olhar para ela e detectar coisas que não te fazem bem e se propor a fazer coisas diferentes. I have a dream. I have a dream that one day my kids will be judged by their character, not by the color of their skin. Essas palavras pertencem a Martin Luther King Jr., que foi um pastor e nos Estados Unidos ele foi um líder afro e pregava pela paz. E nos dizeres dele, ele esperava que os seus filhos fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor de sua pele. E eu espero isso também, que as pessoas nos vejam pelos nossos procedimentos atitudinais e não pela nossa cor. Lembrando que nossos antepassados, as pessoas negras, foram trazidas de seu continente originário como pessoas escravizadas e ficaram submetidas a toda a má sorte de injustiça social, de violência. Quando se deu a liberação dessa situação escravocrata no Brasil, as pessoas pretas não receberam terras, não receberam dinheiro, não receberam heranças, não receberam nada. E hoje nós estamos buscando isso com trabalho, com estudo, com honestidade. Eu sempre trabalhei pessoas, isso partindo de mim, né? Eu tenho essa sensibilidade de olhar e de ver aonde aquilo vai chegar. Então eu digo assim, se eu não olhar no fundo dos seus olhos, se eu não entender quem é você primeiro, não tem o que a gente fazer, né? Mas isso eu não sei, talvez, mas eu já nasci assim. Eu nasci assim. Eu não tive infância e eu já nasci assim. Eu me conheço, desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa personalidade, essa característica e eu preciso dar o meu melhor, eu preciso cuidar do ser humano, eu preciso, é o ser humano, não tem outro caminho, sendo ele negro ou não. Como eu sou cabeleireira, eu trabalho muito com a autoestima das pessoas. E tem muita menina preta que senta na minha cadeira e nem sabe que é preta. Tem muita menina preta que está ali sentada por conta de moda, modismo. Por conta de oportunidade também. Ela senta porque ela precisa tirar a trança porque o patrão não permitiu, sabe? E outras que precisam, senta ali porque é moda fazer trança, ela nem se considera preta,
sabe? Então a minha contribuição é essa. A minha contribuição é colocar na cabeça das meninas, principalmente, que elas são pretas. E as meninas, ela tem uma aceitação melhor do que um menino, do que um cara. Porque você colocar na cabeça de um homem que ele é preto, opa, você para numa barreira bem grande, sabe? Ele aceita ser moreno, ele aceita ser moreno escuro, ele aceita ser o moreno da casa, mas ele não aceita ser preto, certo? A menina, a mulher, ainda ela tem uma... Opa, ela é mais flexível. Ah, eu vi mesmo que eu era diferente. Ah, eu vi mesmo que o meu cabelo nasce assim, nasce assado. Sabe, não é normal. E a pessoa ela tem um certo problema de aceitação e que o cabelo dela é crespo, porque ela é preta. Você não vai ver um branco de cabelo crespo. Se ele tiver cabelo crespo, ele é um afro-brasileiro. Alguém é preto na casa dele. É claro como água, sabe? Mas essa é a minha contribuição, entendeu? Eu fui em vários lugares palestrar e uma das palestras que eu fiz foi no SESI, né? Eu palestrei há alguns anos lá. Inclusive a minha filha estudava lá, era por isso que eu palestrava lá. E tem muita criança preta que não sabe que é preta e não percebe, sabe? E depois de uma palestra assim, depois de uma coisa assim, a criança vem e fala: tia, eu não sabia que eu era preta. Que a próxima geração, né, consiga ver ainda mais diferença e consiga enxergar também os desafios com mais franqueza, para a gente também não viver anuviado, sabe? Para conseguir pôr o pé no chão e mudar, porque às vezes existem algumas distrações para fazer com que a gente ache que melhorou, né? E aí as coisas estão veladas, né? O racismo está velado, então talvez precise de um embate mais ferrenho. Não, eu estou enxergando que isso aqui... E cobre mais, que essa geração cobre mais, aponte o dedo quando tem que apontar. Porque eu mesmo sou uma pessoa muito retraída, assim. Tipo, pra mim, quando acontece alguma coisa é sair chorando, chorar lá no cantinho. Mas eu quero que eles possam apontar o dedo e que eles tenham mecanismos de cobrar e de denúncia para quando acontecer uma situação, por exemplo, de racismo, né? Então, resumindo, assim, eu espero um futuro mais acolhedor para as pessoas e mulheres pretas, mas acho que de forma geral para as pessoas pretas, mais acolhedor mesmo. Então, o meu legado, né, como mulher negra, como professora universitária, ele está aí nas minhas ações do dia a dia, né, como docente, como pesquisadora, como formadora, né, de jovens, né, e especialmente de mulheres negras, né, qual tenho contato todos os dias, né, toda semana, e ela tem se materializado na construção, né, de uma disciplina, né, que é a Africanidades Brasileiras, do curso também de extensão de Africanidades Brasileiras, que busca, né, primeiramente, né, proporcionar a conscientização de quem realiza a disciplina, segundo, proporcionar a representatividade, o contato com a cultura afro-brasileira e mostrar também a valorização, né, como uma ação afirmativa, né, a importância da população negra para a construção da sociedade brasileira, né, e não só do passado, mas do presente e também do futuro. Então, acho que é uma oportunidade que tenho tido, sou muito privilegiada de estar, né, vinculada a essa disciplina e ver vários trabalhos e possibilidades, né, de pensamento e de construção, né, dessa nova epistemologia, dessa nova forma de pensar e conhecer, ser reconhecida, né, que é, ou melhor dizendo, são as africanidades. Então, ouvi, por exemplo, uma aula que aconteceu ontem, as estudantes aí nos seus 19, 20 anos, falarem que foram pegas de surpresa porque nós estávamos discutindo numa aula a filosofia na perspectiva da pessoa, na perspectiva africana, escrito por um professor brasileiro, né? Então foi uma aula bastante intensa, né?
em que aqueles e aquelas que professam da religião de matriz africana tinham esse entendimento, os que não eram passaram a entender e aqueles que desconheciam se despertaram. Então a gente entende que é um processo de construção gradativa, né, formativo, que esses e essas estudantes irão levar para a sua vida pessoal e, consequentemente, para a sua vida profissional. Então acho que estar na universidade é uma grande responsabilidade, porque a gente, né, reafirma o legado, né, das mulheres, reafirma também a importância da efetividade das ações afirmativas em um espaço de exclusão, mas exclusão, né, de grupos minorizados, assim como as mulheres negras, mas também de novas possibilidades. Então, acho que estar nesse momento da universidade é muito importante para deixar esse legado e superar, romper com essas barreiras do racismo institucional, promover debates e discussões que são ou que sejam relevantes para a formação da vida de, né, jovens mulheres negras, mas também de todos os estudantes que passam por essa disciplina e que irão multiplicar esse conhecimento e passam a ter uma visão da cultura afro e afro-brasileira de uma outra forma, né? Então acho que o desafio sempre é romper com esse modelo, né, estabelecido, padrão, hegemônico, e proporcionar, né, que esses e essas jovens possam ter o contato, né, com esses saberes ancestrais, com o legado de mulheres, né, que passaram pela nossa história, marcaram, com as nossas ancestrais, mas estabelecendo essa conexão necessária, né, com a cultura afro e afro-brasileira. Que bom seria se houvesse uma maior quantidade de íris negras pelo país. E quando passou aquele filme A Cabana, não sei se você já assistiu esse filme. Saraiu e tudo mais, que ele mostra Deus, ele mostra Jesus e ele mostra o Espírito Santo. Quando ele mostra Deus e quando ele mostra o Espírito Santo, são duas mulheres. Certo? E quando ele mostra uma mulher que é Deus, ele mostra uma mulher preta. Então, íris negra, para mim, é um olhar, né? Um olhar além da cor da pele. Olá, tudo bom, seu Oliver? Mas tirou a tirou? Mas eu acho que me remete muito a isso. Então alguém, uma pessoa preta, uma mulher preta agora, né? Hoje eu entendo mais do projeto, a visão daquela mulher, o olhar daquela mulher, né? Sobre o mundo, que de alguma forma dá visibilidade e voz, né? Dance, menina dos olhos coloridos. Eu pensei na diversidade de olhares, porque quando você falou, você já falou que era com mulheres, né? Com mulheres negras. E na minha experiência, não só com mulheres negras, mas também, esse olhar é sempre muito diverso. Então, algumas coisas a gente vai sempre compartilhar, a gente vai ver que sempre as mulheres negras têm sempre coisas em comum, mas também tem muita diversidade. Então, eu pensei nisso, eu pensei no olhar e no olhar diverso. Eu espero que daqui 10 anos seja bem mais fácil, bem menos pesado ser, digamos assim, ser mulher. A gente está aqui vivendo hoje, tendo voz por mulheres anteriores a nós que fizeram, né, que fizeram a parte delas. Então, quanto mais a gente continua, né, lutando e mostrando nossa potência, se fortalecendo, né, apoiando uma outra, ajudando, aí que a gente vai ver o mundo continuar avançando para que a gente tenha mudanças maiores no futuro. O papel da íris, né, no nosso olhar de captar imagens e disseminar. Então, para mim, me passa isso, essa a potencialidade do documentário de captar as nossas imagens e pensamentos e saberes e ações e repassar, né,
fazer o filtro e repassar para o mundo. Eu vi dessa forma. Claro que a flor é perfeita, é linda. Ah, mas a primeira coisa que eu pensei, assim, que eu fiquei viajando quando você falou íris negras, eu imaginei a minha avó. A minha avó olhando para minha mãe e minha mãe olhando para nós, assim, sabe? Abram alas pra nós, abram alas pra nós. Abram alas pra nós.